Revista da Semana. Os destaques da atualidade noticiosa em África e na restante lusofonia. As grandes questões que marcaram a vida política, cultural e social. Revista da Semana. Bem-vindos a mais uma Revista da Semana da RDP África, 7 dias da atualidade lusófona em retrospectiva, numa edição de Germano Campos. Começamos pela notícia que apanhou o mundo de surpresa, a resignação do Papa Bento XVI com efeitos a partir de 28 de fevereiro. A RDP África deu a notícia às 11 horas de segunda-feira, poucos momentos depois de ter sido divulgada pelas agências internacionais. Notícia de última hora, o Papa Bento XVI anuncia a resignação a partir de 28 de fevereiro. Quais as notícias disponíveis, Paula Borges? Esta notícia começou por sair na agência italiana ANSA, depois na France Press e por fim na Reuters. De acordo com todas elas, o Papa Bento XVI anunciou hoje a sua resignação a partir do último dia deste mês num discurso pronunciado em latim durante uma cerimónia de canonização. A renúncia de Bento XVI terá efeitos a partir das 20 horas de 28 de fevereiro, 19 horas GMT. Começará então um período de cadeira vazia, explicou já o porta-voz do Vaticano, o padre Federico Lombardi. Este é um anúncio quase sem precedentes na história da Igreja Católica. A jornalista Paula Borges a atualizar esta informação que acaba de ser conhecida. O Papa Bento XVI anuncia a resignação a partir de 28 de fevereiro. Bento XVI anuncia a resignação a partir de dia 28, uma notícia inesperada que está a marcar a atualidade a nível mundial. Paula Borges, o Papa alega que não tem condições para continuar, mas esta é uma decisão que não é muito comum na história do papado. Há quase 600 anos, 6 séculos, que tal não acontecia. O Papa Bento XVI, chefe máximo da Igreja Católica Apostólica Romana, anunciou esta manhã, num discurso em latim, numa reunião com os cardeais na cidade do Vaticano, que vai resignar no último dia de fevereiro. Qua propter bene consus pontes huius actus plena libertate declaro, me ministerio episcopi Romae, successore Sancti Petri, vi permanens cardinalium, die undicissima aprilis bis millesimo quinto commissum, renunciare ita da die 28 februário bis millesimo tredicissima hora vicissima. O anúncio pela voz do próprio Bento XVI, que afirmou que aos 85 anos não se sente com força espiritual nem física para responder adequadamente aos desafios de ser Papa, líder de um credo com mais de 1.000 milhões de fiéis. Ratzinger disse ainda que no momento de muitas mudanças rápidas e em que o mundo é sacudido por questões de profunda relevância para a vida da fé, são necessárias forças de mente e de corpo, elementos que, sublinhou, se deterioraram muito nos últimos meses e de tal forma que o Papa reconhece ser incapaz para continuar o ministério que lhe foi confiado. O último Papa a admitir-se foi Gregório XII, no longínquo ano de 1415, como parte de um acordo para pôr fim ao grande cisma do Ocidente, período em que a Igreja Católica teve 2 papas, um em Avinhão, outro em Roma. Bento XVI sabe que esta decisão é de grande importância para a vida de toda a Igreja. O irmão do Papa já veio revelar que o médico de Bento XVI tinha desaconselhado viagens transatlânticas por razões de saúde. O governo alemão, país de origem de Ratzinger, declara-se emocionado e tocado por esta resignação surpresa. O presidente francês, François Hollande, diz que a decisão é fruto de uma vontade que deve ser respeitada. Um anúncio surpreendente a marcar a atualidade mundial. É a notícia que marcou o dia e que vai marcar certamente a informação nos próximos tempos. O Papa Bento XVI anunciou a renúncia ao pontificado a partir do próximo dia 28, uma posição que acontece pela segunda vez na Igreja Católica em 600 anos. As palavras do Papa rapidamente ecoaram pelo mundo, gerando um coro de reações, a maioria delas de surpresa. Em África também foram várias as vozes que se fizeram ouvir. O arcebispo de Maputo, Dom Francisco Chimoio, foi com surpresa que recebeu a notícia. Fiquei surpreendido porque ninguém não esperava, né? Mas é uma coisa que, partindo da carta que ele escreveu, a gente compreende que, de fato, disse a Igreja, nesse momento, precisa de alguém
que realmente tenha força suficiente do corpo e também energia necessária. Portanto, acho que é uma coisa de sinal de coerência, sinal também de uma grande responsabilidade, sinal também de uma grande honestidade ao mesmo tempo. Dom Manuel António, bispo de São Tomé, diz que não ficou surpreendido com a decisão de Bento XVI. Não é nenhuma surpresa para mim. Ele, logo quando foi eleito, deu a entender por alguns sinais de que estaria nessa disponibilidade e deu a entender que no momento em que se achasse sem forças já para levar avante a tarefa de governar a Igreja, que apresentaria a sua renúncia. Pronto, tem 85 anos, acho que é uma bela idade, que tem levado a sua tarefa bastante bem, tendo em conta até a idade que tem, mas acho que sim, que se a pessoa, como o Papa, em determinada altura da sua vida, até pela idade que já tem, vê que já não tem capacidade para orientar a Igreja, até pelos desafios que a mesma Igreja apresenta hoje, que tem toda a legitimidade em apresentar a sua renúncia, e não é nada de extraordinário nem de normal. Para mim é perfeitamente normal que ele tenha feito isso. A resignação do Papa é também motivo para reações em Angola. O padre Belmiro Tshisekedi, da Arquidiocese de Luanda, diz que a decisão do chefe da Igreja Católica está contemplada no direito canónico. O próprio Código de Direito Canónico, do direito da Igreja, prevê a possibilidade da renúncia do Papa, assim o fez. E o artigo 332, parágrafo 2º, diz, por outras palavras, que o Papa pode fazer a sua renúncia de livre vontade e não é necessário que seja esta renúncia aceita por ninguém. Portanto, ele viu as suas forças não suficientes, pode servir a Igreja de outra maneira e, portanto, abre caminho para que haja um novo consistório a fim de que possa ser eleito um outro Papa. Algumas das muitas reações que marcaram a decisão do Papa Bento XVI em resignar ao pontificado. Até ao final de março deve ser conhecido um novo Papa. O cardeal Saraiva Martins, prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, entrevistado pela jornalista Rosário Lira, considera que Bento XVI deixa para a história da Igreja um legado muito importante. O pontificado de Bento XVI foi um pontificado extremamente importante. Depois do pontificado de João Paulo II, que veio para o leste do Bento XVI, que é um homem de doutrina, de pensamento, e que, sobretudo no tempo de hoje, é muito importante que haja um Papa com uma preparação teológica e social, não é, como é Bento XVI. Eu sou muito positivo em formular o meu juízo, o meu parecer sobre o pontificado de Bento XVI. As declarações do cardeal Saraiva Martins fazendo um balanço positivo do legado que Bento XVI deixa à Igreja. Também o porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa, o padre Manuel Morujão, sublinha que Bento XVI foi muito importante para a Igreja Católica. Este Papa tem sido o Papa do diálogo, o Papa da cultura. Ele era um grande intelectual, com uma visão do mundo, da história e da Igreja de grande abertura. E por isso, enfim, acho que estamos a ter esta feliz sorte de um Papa que veio na ocasião justa. Um Papa corajoso, parecia que seria um homem de gabinete, de escritório, mas foi um Papa que fez muitas viagens, que enfrentou grandes dificuldades na Igreja e no mundo e com uma força de alma extraordinária. Este Papa, apesar de o seu pontificado ser relativamente breve, pois é um Papa que fica na história. Será um Bento Magno e que todos recordaremos com grande saudade
e com um compromisso de pormos em prática a sua herança. Manuel Murujão, porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa, lembra ainda que a resignação de Bento XVI, que apanhou toda a gente de surpresa esta manhã no Vaticano, tinha já sido admitida pelo próprio Papa num livro e numa entrevista recente. É algo que o próprio Papa Bento XVI previu que poderia acontecer. E isso vem concretamente no livro A Luz do Mundo, em uma entrevista a um jornalista alemão. É uma coisa, sem dúvida, se acontecer, sem dúvida muito rara. Eu diria que há uns 2 casos nestes 20 séculos de cristianismo em que o Papa resignou. Se isso se verificar, pois aceitaremos, como aceitaremos também, se ele achar por bem continuar. Como sabe, sim, ele tem 80, ou vai ter agora, em breve, 86 anos. Não é uma idade propriamente jovem, embora ele tenha uma agenda carregadíssima de encargos, de compromissos, de celebrações, de encontros, mas 86 anos é alguma coisa. O padre Manuel Murujão, da Conferência Episcopal Portuguesa, disse ainda à Antena 1 esta manhã que o procedimento a seguir agora para a sucessão, para encontrar o sucessor de Bento XVI, é a marcação de um conclave de cardeais, o que pode acontecer durante o mês de março. Bento XVI vai despedir-se dos fiéis católicos a 27 de fevereiro. O anúncio foi feito pelo porta-voz do Vaticano esta manhã. Será uma cerimónia especial para marcar o adeus ao Papa, um dia antes da resignação, ontem conhecida no processo para a sucessão de Bento XVI. O cardeal patriarca de Lisboa, Dom José Policarpo, defendeu a escolha de uma pessoa mais nova. Rosário Lira. Caiu o tabu, é assim que o cardeal patriarca de Lisboa vê a decisão de Bento XVI de resignar. É uma decisão de grande lucidez, de grande generosidade e que faz história, porque a partir deste momento, a partir desta opção de Bento XVI, aquele tabu, ponhamos a palavra entre aspas, de que o Papa era intocável, que não se lhe aplicava o princípio geral de quando as pessoas não estão capazes de exercer o seu ministério devem abdicar. A partir deste momento, quer dizer, os futuros Papas, se estiverem na circunstância de precisarem tomar essa decisão, será muito mais normal tomá-la depois deste gesto histórico de Bento XVI. Quanto ao futuro Papa, Dom José Policarpo tem alguns nomes pensados que não revela, mas define desde já as características necessárias. Nós devíamos eleger um homem mais novo. Eu penso que é normal que este conclave escolha uma pessoa mais nova. Tendo esse critério, que é um critério etário, eu penso que o nosso esforço deve ser de identificar a pessoa. Independentemente se é italiano, se é preto, se é asiático, se é latino-americano, identificar a pessoa. Só depois, considera, vem o critério da nacionalidade e neste aspecto também tem preferência. Há quem fale num Papa da Ásia, eu gostava, quer dizer, mas as hipóteses não são muitas, mas há algumas. Quer dizer, portanto, dar um sinal para o continente onde a Igreja está a crescer mais numericamente todos os anos. E à pergunta se essa pessoa pode ser o cardeal patriarca de Lisboa, responde: estou fora deste critério. Vou fazer 77 anos, não? Eu na Igreja nunca fui aquilo que gostava de ser. Pediram-me sempre coisas que eu não tinha pensado nelas, mas sempre estive disponível. Portanto, no fim da minha vida não ia cortar a minha disponibilidade para o serviço da Igreja, mesmo que isso me custe a própria vida. Mas estou descansado porque é pouco provável. Dom José Policarpo é um dos 2 cardeais portugueses que integra o conclave e, como tal, com direito a voto para eleger o novo Papa. A resignação do Papa Bento XVI, um assunto transversal a todo o mundo que vai marcar este ano de 2013 e que abriu esta revista da semana da RDP África. Revista da semana. A atualidade dos últimos 7 dias. Revista da semana. Vamos agora para Angola, recordando um caso que levantou muita polémica nos últimos dias. O da agressão brutal de 2 supostas autoras de roubo em Luanda. 2 mulheres foram espancadas num armazém em Luanda. São acusadas de terem roubado uma garrafa de champanhe e um sabonete. Um vídeo publicado no YouTube mostra as mulheres a serem agredidas por um grupo de pessoas. O caso levantou uma onda de indignação e já está a ser investigado pelas autoridades angolanas. O vídeo colocado na internet depressa se tornou viral e lançou alarme social em Angola. 2 mulheres de 39 e 42 anos, acusadas de roubar uma garrafa de champanhe no valor de 60 euros, foram brutalmente agredidas e sujeitas a todo o tipo de sevícias. O seu testemunho é o relato do horror.
não estava a nos dar mesmo assim tempo, mesmo assim, toda hora mesmo assim, nos surrar. Só acabaram de ensurrar assim, quando já ela desmaia, eu também não tinha mais força. Quando estavam já me bater, aquilo já não era mais só eu. Já estava mesmo assim sem força. Mas mesmo assim, ainda me mandam, ainda aquele senhor aí, me arrastar na casa de banho para me fazer mal. As duas mulheres têm traumatismos vários em todo o corpo, provocados por paus, mangueiras e até katanas. Os suspeitos do crime, dono e empregados de um supermercado em Luanda, já foram detidos e confessaram a autoria. As senhoras, mesmo com os meios sob posto, não quiseram se render, o pessoal exaltou-se um pouco. Quando elas tentaram a fuga do escritório para baixo, começou então assim o castigo. O castigo que não deveria ser. Os 11 suspeitos estão em prisão preventiva e a Procuradoria-Geral da República de Angola promete rapidez no processo judicial. Em breve, a verdade material dos factos que consubstanciam o hediondo crime praticado contra as duas frágeis e indefesas senhoras estará esclarecida e a sociedade informada. As autoridades têm registrado mais queixas e denúncias, mas querem maior envolvimento da sociedade no combate à violência doméstica e gratuita. A rápida intervenção da Polícia e da Procuradoria-Geral da República pôs fim a um caso que deixou evidente alarme social. Espera-se é que sirva de exemplo para que todos estejam cada vez mais empenhados no combate contra a violência doméstica. Uma onda de indignação em Luanda depois da agressão brutal de duas mulheres na capital de Angola. E o jornalismo angolano, há uma semana, ficava mais pobre com a notícia da morte de João Van Dunen. Valdir Araújo. Morreu o jornalista angolano João Van Dunen, natural de Luanda. João Van Dunen foi chefe da secção portuguesa da BBC em Londres. Muito antes, em Portugal, fundou e dirigiu o África Jornal. Nos últimos anos, João Brás Vieira Dias Van Dunen desempenhava o cargo de presidente do Conselho de Administração do Grupo de Comunicação Social angolano Média Nova, que agrupa a TV Zimbo, os jornais do País e o Semanário Económico e ainda a Rádio Mais. O também conhecido jornalista angolano Reginaldo Silva recorda João Van Dunen como um grande profissional que dignificou o jornalismo lusófono. Falar do João Van Dunen para mim é falar de facto de um grande amigo, não é? Um grande amigo com quem partilhei muitas horas de trabalho, com quem partilhei muitos projetos, enfim, falar de João Van Dunen é também falar do melhor jornalismo que a certa altura foi feito para os nossos países, a partir da BBC, do Serviço Português da BBC, que o João Van Dunen, depois de ter trabalhado uns anos, dirigiu outros tantos. E, de facto, o João Van Dunen está na minha memória e vai estar certamente na recordação de todos quantos partilharam com ele, com as melhores referências de um profissional, um jornalista sério, mas também de um amigo, de um homem de mão cheia, de um homem amigo dos seus amigos. Eu, particularmente, tenho com o João Van Dunen uma relação muito própria, muito próxima, porque foi também, graças ao João Van Dunen, que eu comecei na BBC. Foi com o João Van Dunen e na sequência desse convite que eu também aprendi a fazer melhor jornalismo, aprendi a dar outra importância ao jornalismo. Portanto, é de facto uma hora muito difícil para todos nós, é uma hora em que temos que recordar o João, é uma hora de partida, é uma hora para dizer João, vamos continuar juntos, vamos continuar sempre amigos. Palavras do jornalista angolano Reginaldo Silva ao recordar o companheiro de trabalho e também amigo João Van Dunen. João Van Dunen morreu ontem na Alemanha aos 60 anos de idade. E agora o caso da publicação do livro Diamantes de Sangue, que envolveu uma queixa de generais angolanos, o ativista Rafael Marques e uma editora portuguesa. O caso foi arquivado esta semana. António Simões. Está arquivado o processo levantado por vários generais angolanos contra o também angolano jornalista Rafael Marques. Em causa estava o livro publicado pela editora Tinta da China, Diamantes de Sangue, de Rafael Marques. Numa nota do Ministério Público é referido que não foram encontrados indícios da prática de crime, tendo em conta os elementos recolhidos e o interesse público em causa. Rafael Marques disse que já esperava o arquivamento deste processo. É a decisão que se esperava da Procuradoria-Geral da Portuguesa e devo dizer que é um aviso também aos generais angolanos para que usem o espaço angolano para dirimir esse tipo de conflitos, porque são casos expostos aqui em Angola, não permitiram
criaram imensas dificuldades para que eu publicasse o livro em Angola, razão pela qual o livro foi publicado em Portugal. E estes factos devem ser abordados aqui em Angola. Por outro lado também, esta decisão vem provar como esses generais angolanos estão a manchar o nome das Forças Armadas angolanas ao usarem a farda, ao usarem as patentes para envolverem-se em negócios ilícitos, para envolverem-se em atos verdadeiramente criminosos e que são crimes contra a humanidade. O jornalista angolano Rafael Marques, autor do livro Diamantes de Sangue, diz ainda que não teme represálias dos generais das Forças Armadas angolanas citados no livro. Eu estou a falar de Luanda, eu sou cidadão deste país, eu cumpro com as leis deste país, mesmo as injustas, desafio-as por via legal, de modo que eu não estou preocupado com as represalias, estou sim preocupado com a situação das vítimas que diariamente morrem, que diariamente são torturadas por causa da ganância destes generais. E tem de chegar o dia em que estes generais têm de se sentar no banco dos réus e pagar pelos seus crimes. Também envolvida neste processo, a editora Barba Bulhosa, da Tinta da China, disse estar satisfeita com a decisão e que revela que em Portugal a democracia funciona. Acho que esta decisão pode ser importante para nos lembrar, nos recordar que vivemos numa democracia em que a liberdade de expressão é o mais importante. E, portanto, eu espero que investigações sérias e rigorosas possam aparecer e que as pessoas, de facto, não tenham medo de falar. Bárbara Bulhosa deixa ainda uma crítica ao silêncio mantido pela Associação de Livreiros, neste caso. Neste processo todo, há aqui um fator que eu acho que me incomodou um bocadinho, foi o facto da APEL, a Associação dos Livreiros e Editores Portuguesa, não se ter pronunciado nunca sobre isto. Acho que é um precedente muito perigoso e acho que os editores, aliás, deveriam pensar nisto, quer dizer, que à partida a associação se devia ter pronunciado sobre este caso. As reações da editora Barba Bulhosa e do jornalista Rafael Marques sobre o arquivamento da queixa feita em Portugal por vários generais angolanos a propósito do livro Diamantes de Sangue. Depois das eleições gerais angolanas, a Coligação Ampla de Salvação vai eleger o líder em abril, eleição que acontece em Congresso Extraordinário. Internamente, há quem defenda que Abel Chivucovuco deve reconfirmar a sua legitimidade perante os militantes e há quem seja favorável à eleição do líder da Casa CE em Congresso. Declarações proferidas na tarde de hoje por Manuel Fernandes, coordenador da Comissão Preparatória do 1º Congresso da Coligação Ampla de Salvação. No entanto, essa é uma questão que está a ser debatida. Há um grande número de pessoas ou de membros que defendem que o Presidente, de facto, deve reconfirmar, na verdade, a sua legitimidade perante os militantes, já que o atual Presidente, sua legitimidade deriva do consenso dos partidos que subscreveram a coligação, e outros então entendem que devemos fazer o inverso. O Presidente deve ser eleito pelos membros da Casa CE. E há outros que entendem que não deve-se respeitar o Congresso, os prazos estipulados no Congresso Constitutivo. Manuel Fernandes garante ainda que o atual líder, Abel Chivucovuco, está disponível para concorrer a uma eleição em Congresso Extraordinário. Mas o próprio líder também defende que gostaria de submeter-se ao crivo, na verdade, dos membros da Casa CE, ou seja, num fórum e num debate abrangente, com maior número de membros, na verdade, cada um ter a possibilidade de se exprimir sobre a liderança e não apenas pelas personalidades representativas das organizações que subscrevem a coligação. O debate existe, na verdade, está a decorrer. As conferências municipais refletiram sobre o assunto, as conferências provinciais vão refletir sobre o assunto e caberá em última instância o Conselho Deliberativo também dar o seu ponto de vista sobre o assunto. Lembro que a Casa CE é atualmente a terceira força política no Parlamento angolano e realiza o Congresso Extraordinário na primeira semana de abril. Revista da Semana. Em Moçambique, a semana arrancou com problemas no fornecimento de energia elétrica, sobretudo à capital Maputo e arredores, o que até obrigou à interrupção da final da Supertaça de Futebol.
Na origem esteve a explosão na central térmica de Maputo, com as autoridades a elaborarem um esquema alternativo no fornecimento de energia elétrica. A empresa de eletricidade acaba de anunciar a criação de redes alternativas em caso de cortes no fornecimento de energia na rede normal à cidade de Maputo e arredores, uma medida conhecida ontem à noite, como avança Germano Sousa em serviço especial para a RDP África. Este facto foi revelado na noite de ontem pelo administrador executivo da empresa, Adriano Jonas, numa altura em que a capital moçambicana vem sofrendo restrições no fornecimento de energia elétrica devido à explosão na sexta-feira da central térmica de Maputo, o que provocou um corte que afetou toda a zona sul de Moçambique, com particularidade para as cidades de Maputo e Matola. Adriano Jonas disse que o projeto, que já tem financiamento, arranca em finais deste ano, devendo as obras durar um máximo de 18 meses. Consta do nosso plano de expansão, é uma espécie de um novo projeto executivo que vai atender àquilo que é a expansão da cidade de Maputo e não só. Dentro deste plano vamos criar zonas de maior robustez, maiores linhas de redundância, que vão permitir que, havendo dificuldades num ponto, nós possamos atender em absoluto o resto do sistema, portanto sem grandes transtornos para os clientes. Adriano Jonas, administrador executivo da empresa de eletricidade de Moçambique, disse que equipes técnicas estão a trabalhar com vista a garantir o restabelecimento no fornecimento normal de energia à capital do país nesta segunda-feira. Moçambique cria redes alternativas de fornecimento elétrico às cidades de Maputo e Matola. Regressamos a Moçambique para dizer que, ao quarto dia de cortes no fornecimento de energia na capital do país, foi reativada a distribuição de eletricidade. A EDM faz, no entanto, saber que, para já, o abastecimento é provisório e explica que a situação só vai ficar totalmente resolvida dentro de um ano, jornalista Germano Sousa. Foi já restabelecido o fornecimento regular de energia elétrica à cidade de Maputo, depois do corte que se registrou na passada sexta-feira em consequência da violenta explosão ocorrida na central térmica de Maputo. O administrador executivo da empresa de eletricidade de Moçambique, Adriano Jonas, disse que o fornecimento de energia à capital do país resulta de uma solução provisória. Adriano Jonas afirma que a solução definitiva só pode ser alcançada dentro dos próximos 12 meses. Tivemos sempre a ambição de resolver que conseguíamos terminar o mais cedo, mas pronto, as dificuldades próprias de um trabalho de emergência em que tudo tem que ser feito na hora, tem que ser feito à medida das circunstâncias, levou a que só na madrugada de hoje conseguíssemos concluir aquilo que era a solução alternativa, que é definitiva enquanto nós não encontrarmos meios de restabelecer a subestação que ficou danificada. A solução da reparação dessa subestação é algo que vai levar não menos de 12 meses. Administrador executivo da eletricidade de Moçambique, Adriano Jonas, confirmando o restabelecimento regular da energia à capital do país depois de 3 dias consecutivos de privação. O processo eleitoral este ano em Moçambique vai custar pelo menos 25 milhões de euros, segundo o diretor-geral do Secretariado Técnico Eleitoral. Este valor diz respeito a todo o processo que envolve as eleições autárquicas. Germano Sousa. O Secretariado Técnico da Administração Eleitoral vai precisar de 847.350.000 meticais, o equivalente a pouco mais de 22 milhões de euros, para a realização este ano das eleições autárquicas em Moçambique. O orçamento das autárquicas em Moçambique foi anunciado hoje pelo diretor-geral do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral STAI, Felisberto Naif, numa conferência de imprensa na cidade de Maputo. Segundo explicou Felisberto Naif, este valor deve cobrir todas as operações eleitorais, desde o recenseamento até a fase do escrutínio. Portanto, é um orçamento que cobre todas as ações inerentes ao processo eleitoral 2013. Nós achamos que este valor, não havendo grandes oscilações, portanto, vai cobrir aquilo que são as atividades eleitorais para este ano. E pela nossa experiência, sempre que houver, portanto, necessidades, nós submetemos um pedido de reforço e o Governo sempre tem respondido àquilo que são as necessidades para a realização de eleições em Moçambique. Em preparação das eleições autárquicas deste ano, ainda sem data,
O STAI reúne-se esta semana em Bilene, na província de Gaza, em Conselho Consultivo, encontro alargado aos diretores nacionais, provinciais e chefes de departamento de nível central e provincial. Refira-se que, na última sexta-feira, o Presidente da República, Armando Guebuza, promulgou o pacote de legislação eleitoral aprovado na última sessão ordinária do Parlamento moçambicano. Definido o orçamento do STAI para as eleições autárquicas deste ano em Moçambique, ao todo são 22 milhões de euros. Em Moçambique, o Banco Mundial vai fazer uma avaliação exaustiva das necessidades do país na sequência das cheias que atingiram sobretudo as regiões centro e sul. O Banco Mundial pretende saber como aplicar o fundo de 50 milhões de dólares para apoiar as vítimas das cheias. Eleutério Gavano, da Rádio ONU. A informação foi avançada pelo diretor executivo do Conselho de Administração do órgão, Dani Calhalha. O representante conclui esta terça-feira uma visita ao país. Pelo menos 105 pessoas morreram e mais de 200 mil foram atingidas pelo fenómeno, segundo dados do governo moçambicano. Em janeiro, o vice-presidente regional do Banco Mundial para a África, Makhtar Diop, anunciou um fundo de 50 milhões de dólares para apoiar as vítimas, além da criação de uma linha de crédito de 700 milhões de dólares para os próximos 2 anos. Falando a jornalistas, Dani Calhalha disse que uma equipa composta por 9 diretores do Conselho de Administração do Banco Mundial vai deslocar-se a Maputo no próximo dia 20 para apurar as carências do país face à catástrofe. Segundo o responsável, há uma equipa que já está a caminho de Maputo para fazer o levantamento dos danos causados pela chuva e o tipo de resposta que o Banco Mundial deve dar. O órgão pretende também saber como serão aplicadas as verbas recentemente anunciadas pela instituição financeira a favor do país. Moçambique faz parte da constituência do grupo de países africanos que integram o Banco Mundial. A última deslocação de representantes do Conselho de Administração da instituição foi feita em 1995. O Banco Mundial quer saber como aplicar o fundo de 50 milhões de dólares para apoiar as vítimas das cheias em Moçambique. Até agora, 105 pessoas perderam a vida e registaram-se mais de 200 mil desalojados naquele país. RDP África. Vamos agora para Cabo Verde recordar um caso de justiça que envolve 3 agentes policiais acusados de corrupção. João Costa Dias. Em Cabo Verde, 3 elementos dos serviços de fronteiras da Polícia Nacional foram detidos na sequência de alegados desvios que terão totalizado 27 mil euros relativos ao pagamento de vistos de entrada no Aeroporto Internacional Nelson Mandela, na cidade da Praia. João Pereira da Silva. 3 mil contos cabo-verdianos, cerca de 27 mil euros, relativos a receitas com vistos de entrada no Aeroporto Internacional Nelson Mandela, na cidade da Praia. Foi a quantia que 2 agentes e uma estagiária do Serviço de Fronteiras da Polícia Nacional terão desviado dos cofres de Estado. O jornal A Semana revela que sempre que os 3 elementos das fronteiras estavam de serviço do mesmo turno, havia desvios. O jornal adianta que os agentes aproveitavam fragilidades no sistema e não declaravam o valor pago pelos estrangeiros que entravam no Aeroporto Internacional da Praia. O crime já tinha sido detectado há algum tempo. Aliás, os agentes já teriam sido sancionados com processos disciplinares por arrecadação de receitas de passaportes. Mas só agora se confirmaram as suspeitas depois da intervenção da Polícia Judiciária. É por isso difícil calcular exatamente o valor desviado pelos agentes, com o apoio da estagiária, que alegadamente falsificava as informações nos documentos. Mas o jornal A Semana admite que o total desviado seja superior aos 27 mil euros divulgados. Os agentes e a estagiária foram detidos no passado fim de semana e sujeitos a termo de identidade e residência. Já no ano passado, um agente do Serviço de Fronteiras do Aeroporto Internacional do Sal foi suspenso por alegadamente ter facilitado a saída de 9 cidadãos cabo-verdianos com passaportes portugueses falsos. Um processo que continua a investigação e que leva as autoridades a trabalhar em indícios fortes de existência de uma rede internacional de imigração ilegal e falsificação de documentos a operar em Cabo Verde. Detidos 3 elementos dos serviços de fronteiras da Polícia Nacional em Cabo Verde. RDP África. Serviço Público de Radiodifusão. De Portugal para a África, uma comunicação em português. Em São Tomé e Príncipe continua a polémica em relação à nomeação de Elsa Pinto como Procuradora-Geral da República. Agora foi a vez da bastonária da Ordem dos Advogados, Celisa de Deus Lima, quem veio publicamente dizer
que o perfil político de Elsa Pinto não é compatível com o cargo que agora assumiu. A Ordem, na linha do que tem sido a sua atuação e na linha do que tem sido os seus princípios, quer a nível da defesa do Estado de Direito Democrático e quer na defesa dos direitos, liberdades e garantias no âmbito das suas funções, entende que o perfil da nova Procuradora-Geral da República, que todos sabemos que é alguém que veio das fileiras de um partido político, que foi deputada, que é membro do Conselho de Estado, foi candidata a Presidente da República nas últimas eleições. Portanto, este perfil não é compatível com o perfil que se exige para uma Procuradora-Geral da República. Porque, repare, o Ministério Público é defensor da legalidade e a Procuradora-Geral da República, enquanto representante máximo da instituição, portanto, deve prosseguir, deve exercer as suas competências com total isenção, imparcialidade e, acima de tudo, deve ter legitimidade para o fazer. Perante esta situação, o Celisa de Deus Lima aconselha Elsa Pinto a apresentar a demissão. A Ordem entende que seria, e isto o Conselho Superior reuniu, entende que seria aconselhável que a senhora Procuradora-Geral da República colocasse o lugar à disposição para portanto, a polémica à volta da senhora Procuradora-Geral da República não tem a ver apenas com o perfil. Portanto, levantam-se agora, há informações de que haverá um processo, crime a correr, os seus termos, na Procuradoria-Geral da República. Contra quem? Contra a senhora Procuradora-Geral da República. Aliás, isto é uma situação, nos últimos tempos, nos últimos dias, é o tema que tem vindo à imprensa e, portanto, eu acredito que o seu jornalista também saiba disso, não é? Portanto, todo este clima não abona de todo em todo a favor da credibilização da Justiça e do próprio Ministério Público. As críticas da bastonária da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe à nomeação de Elsa Pinto como Procuradora-Geral da República. Aí está a reação oficial do Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe ao caso Elsa Pinto, a nova Procuradora-Geral da República. Gabriel Costa diz que a situação é delicada, sobretudo após as palavras da bastonária da Ordem dos Advogados, para quem Elsa Pinto não tem condições para ocupar o cargo. Oscar Medeiros. É a primeira vez que o Primeiro-Ministro pronuncia-se sobre o caso da nova Procuradora-Geral da República. Depois da posição marcada pela Ordem dos Advogados, Gabriel Costa reconhece que a situação é delicada e garante que vai assumir a sua responsabilidade. Governar é uma arte difícil, não há dúvida. Agora, indivíduos como eu têm que ter exatamente o sentido do Estado e têm que admitir que em democracia cada um tem que fazer o seu papel. Eu fui bastonário da Ordem de Advogados e exprimi-me várias vezes sobre as questões de interesse nacional e marquei a minha posição relativamente a elas. Portanto, eu acho que a Ordem tem todo o direito de se exprimir a posição da Ordem, a opinião da Ordem. Portanto, nós não estamos aqui numa sociedade unanimista, não é? Nós estamos aqui todos para estarmos de acordo sobre tudo. Cada um tem que assumir as suas responsabilidades. Eu assumirei as minhas. De acordo com a Constituição da República de São Tomé e Príncipe, o Procurador-Geral da República é proposto pelo chefe do Governo e nomeado pelo Presidente da República. Mas no caso de Elsa Pinto, o Primeiro-Ministro afirma que não tomou a decisão ao seu belo prazer. Sabe que a proposta do Procurador-Geral da República é uma proposta que é tomada em Conselho de Ministros. Portanto, não é uma questão que o Primeiro-Ministro faz ao seu belo prazer. Depois, há o relacionamento institucional. Portanto, eu não posso, de maneira nenhuma, primeiro exprimir-me nos órgãos de comunicação social e depois, não posso fazer isso. Portanto, eu tenho sentido de Estado e tenho que preservar esse sentido de Estado. Perante o ato de natureza criminal que envolve a nova Procuradora-Geral da República e o seu perfil político, a Ordem dos Advogados aconselha a sua demissão do cargo. Confrontado com esta posição, o Primeiro-Ministro considera que a bastonária da Ordem dos Advogados fez o seu papel, mas enquanto chefe do Governo, Gabriel Costa diz que deve respeitar o relacionamento institucional antes de tomar qualquer decisão.
A reação do chefe do governo sobre a polémica que envolve a nova Procuradora-Geral da República de São Tomé e Príncipe. A nova Procuradora-Geral da República de São Tomé e Príncipe decidiu quebrar o silêncio e falar sobre a sua nomeação e sobre o polémico cheque sem provisão. No primeiro caso, Elsa Pinto diz que devem ser pedidas explicações a quem a nomeou. Elsa Pinto aproveitou ainda para agradecer o Presidente da República por a ter escolhida para ocupar o cargo. Quanto ao cheque falso, diz que o caso está na Justiça e espera pelo desfecho. A reportagem de Oscar Medeiros. Antes do início da conferência de imprensa, um aviso aos jornalistas. É uma comunicação. Sem direito a perguntas. A seguir, a recém-nomeada Procuradora-Geral da República, pressionada pela Ordem dos Advogados a admitir-se do cargo, colocou a batata quente nas mãos do Primeiro-Ministro Gabriel Costa. Cabe ao Governo ajuizar e se pronunciar sobre o perfil da Procuradora-Geral por si selecionada. A escolha que recaiu sobre mim foi fruto de profunda análise e baseada em critérios de natureza objetiva e técnica. Os proponentes da minha candidatura saberão naturalmente fundamentar a sua posição. Na sua comunicação à nação, a Procuradora-Geral da República reservou um espaço para se explicar sobre o alegado caso de cheque sem provisão emitido por si a uma empresa de aluguer de viaturas em 2011. O litígio que me opõe à empresa Prestígio é de natureza civil, sem contornos criminais. Enquanto cidadã, aguardo que a justiça seja feita, tanto a este respeito como em relação à queixa interposta por mim contra a mesma empresa. Aguardo o desfecho. No final da sua comunicação, Elsa Pinto dirigiu-se ao Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, e agradeceu-lhe pela escolha do seu nome para o cargo de Procuradora-Geral da República. Quero aproveitar esta ocasião para publicamente agradecer Sua Excelência, Sr. Presidente da República, pela escolha do meu nome e com determinação mantida na escolha. Distinguiu o Governo, sob o patrocínio do Sr. Primeiro-Ministro e Excelentíssima Senhora Ministra da Justiça, com a proposta da minha nomeação para esta altíssima responsabilidade, o que muito agradeço. Elsa Pinto deixou claro que o seu nome para o cargo de Procuradora-Geral da República foi proposto pelo Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, e não pelo Primeiro-Ministro. Espero que todos os órgãos implicados no processo da minha presença nesta Procuradoria-Geral da República tirem as devidas ilações desta minha exposição e ajam conforme lhes convier. As declarações da bastonária da Ordem dos Advogados, aconselhando Elsa Pinto a pôr o seu lugar à disposição devido ao seu perfil político e envolvimento como arguida num processo crime, não mereceram qualquer referência na comunicação feita pela Procuradora-Geral da República. As explicações da nova Procuradora-Geral da República de São Tomé e Príncipe sobre a polémica sobre a sua nomeação. Revista da Semana. A atualidade dos últimos 7 dias. Revista da Semana. Uma missão do Fundo Monetário Internacional chegou hoje a Bissau para analisar a situação económica do país. A missão reuniu-se com o Ministro das Finanças do Governo de Transição, Abubakar Demba Dahaba, e permanecerá no país até ao próximo dia 20. No final do encontro, Demba Dahaba disse que a retoma das atividades do FMI e do Banco Mundial é o resultado do trabalho que o Governo tem desenvolvido. Precisamente é isso que estamos a fazer, porque o resultado do trabalho do Governo permitiu com que o Fundo Monetário pode vir hoje. E também foi isso que o resultado do nosso trabalho fez com que o Banco Mundial já retomou as suas atividades. E, portanto, estamos a fazer um esforço enorme para o regresso da comunidade internacional à Guiné-Bissau. Penso que temos já o Banco Mundial, temos o Fundo Monetário e vamos evoluindo, uma vez que esses autores tão importantes para a Guiné-Bissau já entraram em cena. Penso que com a continuidade do trabalho que está sendo feito, todo o coletivo do governo, os outros vão vir também. Quer o Banco Mundial, quer o FMI exigem da parte da Guiné-Bissau estabilidade e respeito pelas instituições democráticas. Além de analisar a evolução económica do país e discutir o orçamento do Estado para este ano, a missão vai debater também as perspectivas económicas para 2013.
O representante das Nações Unidas na Guiné-Bissau considera que a comunidade internacional nunca apoiou muito o país e que é preciso que aprenda com os erros do passado e dê maior auxílio ao povo guineense. José Ramos Horta chegou na madrugada de hoje a Bissau, encontrou-se com o primeiro-ministro de transição, Rui Barros, o primeiro de um ciclo de contactos com responsáveis guineenses, nomeadamente para a apresentação de cumprimentos. Após a reunião de cerca de 45 minutos, o novo representante das Nações Unidas afirmou-se otimista e pronto para abrir outro capítulo na Guiné-Bissau, embora as decisões nesse sentido tenham de partir dos guineenses. À chegada ao aeroporto esta madrugada, falou das expectativas. As expectativas, a esperança do Sr. Secretário-Geral, o mandato que eu recebi dele, do Conselho de Segurança, é trabalhar com as autoridades da Guiné-Bissau, com a sociedade civil, os parceiros regionais da Guiné-Bissau, da ONU, e encorajar com prudência os caminhos do futuro para que a Guiné-Bissau saia da crise que tem estado, que tem afetado o país ao longo da Crimeia. José Ramos Horta, é preciso que a comunidade internacional direcione ajuda para beneficiar o povo guineense, sobretudo os jovens. O ex-presidente de Timor-Leste e Prémio Nobel da Paz foi em janeiro nomeado pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, seu representante para a Guiné-Bissau. Ramos Horta substituiu o ruandês Joseph Mutaboba, cujo mandato terminou a 31 de dezembro passado, na liderança do Gabinete Integrado das Nações Unidas para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau, UNIOG BIS. Revista da Semana. A atualidade dos últimos 7 dias. Revista da Semana. Em Portugal, vem aí multas pesadas para quem não pedir faturas no ato da compra. A coima varia entre os 75 e os 2.000 euros e abrange os consumidores que não pedirem ou exigirem faturas. Alexandra Sofia Costa. O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais confirma a obrigação original já está na lei há 25 anos. Só que até 2012 a lei só obrigava um comprador a pedir fatura naqueles casos em que o vendedor ou prestador de serviços era coletado na categoria B do IRS, ou seja, se fosse um empresário em nome individual ou um profissional liberal. Agora, com a publicação do Decreto-Lei do ano passado, a obrigação de exigir os recibos ou faturas num ato de compra foi estendida também aos casos em que o vendedor é uma empresa coletada em IRC, ou seja, praticamente todas as situações. Paulo Núncio diz ao Jornal de Negócios que a extensão desta obrigação à generalidade dos casos que agora ocorre faz-se por razões de coerência e consistência do sistema fiscal. Dá multa, é o que diz a lei, mas até ao momento, ao que tudo indica, ninguém teve de pagar por não pedir fatura. De qualquer forma, a lei que entrou em vigor este ano diz que os consumidores que não exijam o recibo arriscam a ser multados entre 75 e 2.000 euros. Multas pesadas para os consumidores portugueses que não pedirem ou exigirem faturas no ato de compra. Revista da Semana. E fechamos assim esta Revista da Semana da RDP África. Foi uma edição de Germano Campos, que volta no próximo sábado, depois das 13 horas, aqui na sua rádio de sempre. E nesta quarta-feira, 13 de fevereiro, o mundo celebra a rádio. Em Portugal, a Rádio Pública assinala a data e recorda agora a importância deste meio de comunicação na vida da sociedade e dos ouvintes que a escutam. Frederico Moreno. Em 1935 era inaugurada Emissora Nacional Lisboa, Portugal. Desde então, a Rádio Pública contou ao ouvido dos portugueses histórias como a da morte do Marechal Carmona em 1951. Portugal inteiro está de luto, desde o dia em que para sempre o coração do presidente Carmona deixou de bater. A telefonia mostrou também a voz de Humberto Delgado em 1958. Há alguma coisa que uma pátria tem que dar, que é a liberdade de direitos iguais. Trouxe imagens sonoras da guerra colonial. O inimigo espera um momento em que possa saciar a sua sede de sangue humano. E em 1961 mostrou a apoteose do regresso do navio Santa Maria. É Portugal que aqui está, senhores ouvintes, gritando assim a Salazar. Obrigado, portugueses. Em 1970, as ondas do éter contaram a morte de Salazar e a 13 de maio de 81,
revelaram que o Papa João Paulo II tinha sofrido um atentado. Os 3 projéteis, um no abdômen, um na mão esquerda e o outro no braço direito, não poderão pôr, talvez, em perigo de vida o Sumo Pontífice. A rádio trouxe aos portugueses a tomada de posse de Nelson Mandela em 1994. E 4 anos mais tarde esteve em Lisboa na inauguração da exposição mundial subordinada ao tema dos oceanos. A gala da Expo chegou a 200 milhões de pessoas por todo o mundo. A partir de hoje, a Arca abre as portas. O mundo em Lisboa, antena aberta, mergulho na Expo. Momentos que ficam para a história da rádio, do país e do planeta. Os sons da Rádio Pública neste Dia Mundial da Rádio. Revista da Semana. Os destaques da atualidade noticiosa em África e na restante lusofonia. As grandes questões que marcaram a vida política, cultural e social. Revista da Semana.